Olá, vamos para mais uma videoaula e o tema de hoje é o impressionismo. Enquanto eu estiver falando sobre o conteúdo impressionismo, eu vou sanar algumas perguntas que são quando surgiu, aonde surgiu, como surgiu, quem são os principais artistas, principais características, etc. Vamos começar? O impressionismo ele surgiu na França em meados de 1860 e 1900 aproximadamente. E a ideia principal é que os impressionistas eles rejeitavam toda aquela ideia que os academicistas propunham. Então aquelas pinturas perfeitas, cheias de regras, com padrões, com proporções, os impressionistas não queriam mais assim. Eles não queriam que tivessem regras sobre sua pintura. E assim formou esse grupo de artistas impressionistas. Na realidade, os artistas impressionistas, eles propunham o quê? Um estudo sobre a cor, um estudo sobre esse efeito da luz, um estudo sobre a física, sobre essas sensações físicas, um estudo sobre a luminosidade, sobre a sombra. Então, o importante agora não era entender a forma em si, mas sim a cor. Então, os artistas deixaram a forma um pouco de lado para investirem no estudo das cores. Os artistas impressionistas tinham uma necessidade de pintar um pouco mais rápido, porque como eles queriam captar a luz natural e como o planeta se movimenta, a sombra também vai mudando de lugar, então eles tinham essa necessidade de uma pintura muito rápida, que por consequência gerava uma pintura com pinceladas soltas e largas. Então, as obras impressionistas são várias pinceladas soltas, rápidas. Muitas vezes tem o excesso da tinta, né? O artista não tem nem aquele tempo de passar a tinta, de diluir a tinta. Ele já passa aquele bolo de tinta e deixa. E ele já vai olhando e pintando. Ele não risca, ele não faz contorno, ele não cria aquela preocupação com a forma, se está certinho, aquela riqueza de detalhes que os academicistas propunham. E aí, os artistas que a gente tem como nome, a gente tem Cézanne, a gente tem Edgar Degas, a gente tem Claude Monet, temos Renoir, temos Georges Seurat, que está dentro do pós-impressionismo, tem Camille Pissarro, dentre outros. Uma curiosidade legal é que Claude Monet foi pintar a Catedral de Rouen umas 11 vezes aproximadamente. Ele foi para um quarto de hotel que fica de frente a essa Catedral de Rouen e ele pintou aproximadamente umas 11 vezes para poder captar essa diferenciação da luz sobre a igreja. Então, cada momento do dia ele fez uma pintura e cada momento do dia o sol e a sombra estavam em lugares diferentes e a tonalidade também mudava. Então, ele tentou captar isso. Como eles tinham essa necessidade de captar a luz e sombra, os artistas impressionistas eles iam pintar ao ar livre, então com eles carregavam tinta, pincel, cavalete e eles saíam de dentro do ateliê, que é aquela luz artificial. Então eles iam em busca dessa luz natural. Inclusive, Claude Monet, nos últimos anos de vida dele, ele comprou uma casa chamada Casa Rosa. E essa casa tinha um jardim enorme, um lago muito grande. E os últimos anos de vida de Monet foi pintando uma série de ninféias, ou nenúnferas, mas eu conheço mais como ninféias, são aquelas plantinhas aquáticas. Tem a ponte japonesa, então ele nem saía da casa dele para poder pintar, porque a casa dele já era um grande palco, né, de inspiração para suas pinturas. O nome ele surge porque Claude Monet coloca uma obra numa exposição. A obra se chama Impressão Nascer do Sol. E aí os críticos da arte, eles acabam vendo essa obra e criticam e comentam que não tem nada a ver com o contexto da exposição, já que eles vinham de um período de arte academicista e zombaram um pouco da tela de Claude Monet. E aí, a partir daí desse nome Impressão Nascer do Sol, eis que surge o impressionismo. Junto a ele surge um grupo de artistas, que eu já citei o nome, e eles começam a investir nessa ideia
dessa espontaneidade, de captar luz, captar sombra, desse estudo que eles tinham. Vou passar algumas imagens. Essa daqui é a obra Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet, que foi a obra que deu o pontapé inicial no movimento, digamos assim. Lembrando que são obras que vão estar ao ar livre. Se elas vão estar ao ar livre, está muito ligada à natureza, né? Vai ter muita imagem de bosques, de plantas. Lembrando que também vão estar ao ar livre. Exceto, a gente vai ver que as bailarinas de Degas, mas ele pintava elas nesses salões com grandes janelas. Se a gente pegar a série de bailarinas, a gente vai ver que tinha grandes janelas, então muita entrada de luz, sol, então ele conseguia captar com eficiência a cor, que era, né, sua principal preocupação nesse momento. Tem também, que eu queria mostrar aqui, a de Georges Seurat, que ela é pós-impressionista, ela vem depois do impressionismo, e é uma obra feita com pontinhos. A gente chama da técnica do pontilhismo ou do divisionismo. São vários pontinhos, e quanto mais a gente olhar essas obras impressionistas de longe, parece que a cor causa parece que a cor causa uma sensação física no nosso olho, e as cores elas acabam se encaixando e formando como um todo. Então era um estudo muito minucioso. Essas obras, a partir de agora, de Eliseu Visconti, é o nosso artista brasileiro que representou com maestria o impressionismo aqui no Brasil. Ouvimos falar muito pouco, né, sobre artistas brasileiros, mas Eliseu Visconti conseguiu captar essa essência. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau!